Em muitas ocasiões, Jesus foi convidado para refeições em casa de fariseus. Não porque eles o amassem, mas porque queriam observá-lo, testá-lo e encontrar algo para acusá-lo. No entanto, Jesus nunca recusou uma oportunidade de estar com as pessoas, mesmo entre aqueles que o julgavam. Ele aproveitava cada encontro para revelar o coração misericordioso do Pai. Esse evangelho de hoje nos ensina algo profundo. Deus entra até nas casas onde ele não é totalmente bem-vindo, porque ele não busca apenas os que o amam, mas também aqueles que ainda não o compreenderam. E o evangelho que nós vamos ver hoje é o evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não fazer cura no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós, que se lhe caiu jumento ou boi num poço, não tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? E a isso nada lhes podiam replicar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O sábado, na tradição judaica, era o dia sagrado do repouso. Nenhum trabalho era permitido, nem mesmo um ato de cura, a não ser em casos onde a pessoa corresse risco de vida. Curar alguém em dia de sábado era visto como uma forma de trabalho e, portanto, se tornava uma transgressão. Por isso, quando Jesus cura naquele dia, ele não está apenas desafiando uma regra, ele está revelando que o amor de Deus não conhece barreiras nem horários. As refeições naquele tempo tinham um significado profundo. Reunir-se à mesa era sinal de honra, de comunhão e também um momento para debates religiosos e sociais. Quando Jesus é convidado por um chefe dos fariseus, há ali uma mistura de interesses e armadilha. Queriam observá-lo, encontrar uma falha, um gesto que o denunciasse. E colocaram diante dele um homem doente de hidropsia, um homem marcado pela dor, pela vergonha e pela exclusão. Muitos acreditavam que uma doença assim era um castigo divino e que o tornava impuro diante da sociedade. Então, para a sociedade, alguém que tinha uma doença nesse perfil era uma pessoa que foi abandonada por Deus e por isso ela era jogada à margem da sociedade. Então vamos imaginar a cena. A mesa está posta, os olhares estão atentos e o clima é tenso. Jesus olha aquele homem sofrendo e, antes de qualquer gesto, ele faz uma pergunta que expõe o coração de todos que estavam à mesa. É permitido ou não curar em dia de sábado? O silêncio que se segue é o retrato da hipocrisia humana. Eles conheciam a lei, mas eles não conheciam o amor. Sabiam citar mandamentos, mas não sabiam acolher uma pessoa que sofre. Então Jesus, movido por compaixão, toca o homem. E esse toque é um toque que cura.
Curar naquele contexto era muito mais que restaurar a saúde física, era devolver dignidade, reintegrar alguém à sua vida. Jesus não teme o impuro, ele o purifica. Ele não foge do sofrimento, ele o abraça. Ao ver a reação fria dos fariseus, Jesus mostra a incoerência deles. Se um filho ou um animal caísse num poço, qualquer um o tiraria, mesmo sendo sábado. E se fazemos isso por um animal, quanto mais deveríamos fazer por um irmão? E o silêncio deles continua, porque quando falta amor, sobram regras. E esse evangelho de hoje, ele nos ensina que a compaixão de Jesus está acima de qualquer formalidade. Ele mostra que a lei existe para servir a vida e não o contrário. A verdadeira observância do sábado é fazer o bem. A verdadeira religião não é a rigidez, mas a misericórdia. Então Jesus está nos ensinando que em tudo precisamos usar de misericórdia. E quantas vezes também nós colocamos regras, colocamos costumes ou julgamento acima das pessoas? Quantas vezes nós deixamos de ajudar por medo do que vão pensar ou porque achamos que não é o momento certo? Isso é muito comum acontecer conosco. Jesus nos convida hoje a romper essa frieza. A frieza não é cumprir normas, é amar concretamente. Então, o amor de Cristo ultrapassa fronteiras, ele quebra muro, derruba barreiras. Ele entra em nossas casas, mesmo quando não o convidamos sinceramente. Ele se aproxima das nossas feridas, mesmo quando tentamos escondê-la. E o Senhor, ele sempre vai tocar aonde estiver doendo. Então ele nos toca mesmo quando o mundo nos chama de impuros. E talvez hoje o Senhor queira fazer isso com você. Tocar o que em você está doendo. Aquela dor que ninguém vê, aquele peso que você carrega em silêncio. Ele não espera o dia certo para curar. Qualquer outro dia da semana, para os fariseus e doutores da lei, eram dias próprios para a cura. Mas para Jesus não, porque para ele todo dia é tempo de amar. Curar é amar. E que esse evangelho nos ajude a entender que o verdadeiro culto a Deus é o culto do amor ao próximo. A lei, os ritos e as tradições só têm sentido quando nos levam a cuidar do próximo. E que, ao olharmos para Jesus, aprendamos a fazer o bem sempre, mesmo quando não for conveniente. Então, permita que Jesus toque o que em você está ferido. Não importa limites à graça de Deus. Onde há amor, a lei encontra o seu verdadeiro sentido. E que o Senhor te conceda um coração compassivo, capaz de enxergar a dor do outro e de agir com misericórdia em qualquer dia, em qualquer lugar. E que a paz de Cristo habite sempre em seu coração, em sua casa e em sua família. E que você tenha no dia de hoje um dia abençoado. E que tudo o que você faça tenha o toque da misericórdia divina. Amém.